Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu quero te lembrar hoje, meu amigo, minha amiga. Deixa eu te lembrar algo muito importante, que muitas vezes a gente se esquece. Você tem um valor imenso para Deus. Mas sabe o que acontece? O inimigo ele vive tentando fazer a gente duvidar disso. Ele quer que a gente esqueça que realmente somos o que Deus diz sobre nós. E Deus nos diz que nós somos filhos, filhos dele, feito à imagem e semelhança dele. Mas o diabo ele tenta soprar, né, no seu e no meu ouvido que você não é digno, que você não é filho do Senhor, que você não tem valor, que Deus não se importa com você. Mas isso tudo é mentira. O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E tudo que ele quer é tentar te enganar a qualquer custo, de qualquer jeito. Mas isso tudo é mentira. Deus ele te adotou, ele te ama como um pai perfeito. Você não é qualquer um. Você é da família de Deus. A partir do momento que você entregou sua vida para o Senhor, o passado mais não importa. Deixa o passado para trás. Deixa as mentiras para trás. Até na literatura tem antes e depois de Cristo. E tudo que importa é o depois de Cristo. A partir do momento que você entregou a vida para o Senhor, é a partir deste momento que conta. Esquece, Deus já esqueceu do seu passado. Tudo que você fez, que você errou, os pecados que você cometeu, Deus já apagou. Isso está escrito na Bíblia. E você tem valor. O inimigo quer te fazer acreditar que você é só mais um nesse mundo, né? E Deus nos formou com carinho. Ele desenhou cada detalhe nosso, né? Você não é um erro. Você é a obra-prima do Criador e você precisa acreditar nessa palavra. Deus te escolheu e te separou. O diabo ele tenta nos convencer de que você não tem propósito. Ele tenta nos convencer de que nós não temos propósito algum nessa terra e que a nossa vida não faz diferença. Mas Deus já tinha planos para você antes mesmo de você nascer. Ele te escolheu para algo especial e específico, e nada pode mudar isso. Em Cristo você é uma nova criatura, né? As coisas velhas se passaram. Então, quantas vezes o inimigo ele tenta jogar o seu passado, o nosso passado na nossa cara, o tempo todo. Ele veio como acusador. E às vezes ele sussurra sutilmente, né, no nosso ouvido, através de pessoas mesmo enviadas dele. Você nunca vai mudar. Olha quantos erros você já cometeu. Mais uma vez você está pecando, mais uma vez você está errando, e às vezes até o nosso subconsciente, até a nossa mente, ela às vezes tenta nos condenar e nos acusar o tempo todo. E o nosso passado, ele não nos define, ele não define quem nós somos. Deus nos dá um novo recomeço, sempre. Quando nós colocamos a nossa vida diante dele, nós clamamos por ele, pedindo mesmo ajuda, pedindo misericórdia. O Espírito Santo, ele habita em nós. O diabo, ele quer nos fazer sentir sozinhos, abandonados. E muitas vezes nas dificuldades nós estamos cansados, sobrecarregados, estamos realmente assim, desanimados. E nesses momentos nós nos sentimos só, nós nos sentimos abandonados. Mas o próprio Deus, ele nos prometeu que ele jamais nos deixaria, jamais nos abandonaria. Né? O próprio Deus, ele habita em nós, ele habita em você e ele cuida de cada detalhe na sua vida. Deus te ama incondicionalmente, nunca se esqueça disso. Jeremias 31, 3. Mas o inimigo, ele quer fazer você pensar que Deus não te ama. Se Deus te amasse, por que você passa por tantas lutas? Se Deus te amasse, por que você carrega esse fardo pesado? E nada muda, mas nada pode nos separar do amor de Cristo. E nós precisamos entender e ter no nosso coração e na nossa boca a palavra de Deus,
que ela é bem clara, que Deus tem um propósito para nós. Deus tem um propósito para mim e para você. Lá em Efésios 2:10 diz isso. E o diabo, ele quer que você acredite que você não tem importância, que a sua vida não tem sentido, mas Deus te criou com um propósito incrível. E você tem o chamado. Ele mesmo, ele capacita, ele nos capacita para cumprir essa missão. E você foi escolhido para dar frutos, né? O inimigo, ele tenta nos paralisar, tenta fazer com que nós venhamos a achar que nós não importamos. Mas Deus, ele te chamou para impactar vidas, para fazer diferença, para mudar, né, o ambiente ao seu redor com um sorriso, com um bom dia, com uma vida de fé e esperança. Muitas vezes você tem pessoas ao seu redor que olham para você e dizem assim, por que que ele está feliz? Por que que ele está cantando? Por que que ele está adorando? Porque você tem fé que nada do que você está vivenciando, nada desses problemas que têm acontecido na sua vida, eles são capazes de separar você do amor de Cristo, porque você sabe que em Cristo você é mais do que vencedor. E a sua vida é um testemunho de fé. Então, tudo isso pode transformar as circunstâncias ao seu redor. Nós temos que entender que nós somos a luz do mundo, né? Deus deixou isso claro para nós. O diabo, ele tenta nos calar. Você precisa buscar na palavra aquilo que Deus deixou para você, para mim, como prova viva daquilo que nós somos nele. E muitas vezes o inimigo, ele tenta nos fazer pensar que nós somos insignificantes, que a nossa fé ela é pequena, que nós não damos conta. Mas Jesus, ele nos diz, nós somos a luz do mundo, né? E nós precisamos brilhar, nós precisamos transmitir essa luz. Ou seja, a gente não pode esconder. Então, Satanás, ele vai tentar sempre enganar de todas as formas. Ele vai tentar te iludir de todas as formas e através de pessoas. Pessoas ao nosso redor, pessoas da nossa própria família, trazendo dúvida, trazendo desânimo. Mas lembre-se sempre do que Deus diz sobre você. Que você é amado, você é escolhido, você é chamado e você é capacitado. E nada, absolutamente nada pode mudar isso. Então não deixa as mentiras do inimigo te prenderem. Levanta a cabeça, canta, adora, louve o Senhor, se alegre, profetiza que as coisas vão melhorar. Lembra do vale de ossos secos? O Senhor disse para Ezequiel, poderão viver esses ossos? E ele disse, Senhor, só tu sabes. E Deus disse para ele, então profetiza, abre a boca, profetiza, fala, essa luta vai passar, eu sou mais forte no Senhor, o Senhor vai prover um milagre, o Senhor vai prover algo diferente, o Senhor vai levantar pessoas para me abençoar. Eu vou ser também uma pessoa levantada por Deus para abençoar outras vidas. E você precisa orar e crer na verdade absoluta de Deus, que você tem um propósito. Então, que você ore, né? Porque você, caso você não tenha essa revelação do Senhor de qual é o propósito que Ele tem na sua vida, clame a Ele, ore, peça a Ele para que te dê a luz e a revelação. Qual o propósito que Deus tem para você? E Ele vai te falar, Ele vai te revelar, Ele vai te responder. E você vai saber. E aí você vai saber se você já está nesse caminho. O mundo, ele é caído e ele está no maligno. A palavra diz que o mundo jaz o maligno. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O pecado, ele trouxe sofrimento para a humanidade. Foi através do pecado que veio os problemas, as dificuldades, e nós ainda vivemos nesse mundo corrompido. Então nós precisamos entender e separar as coisas, porque a nossa fé ela é testada e fortalecida todos os dias. Paulo disse, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé, ela produz perseverança, né? Se eu não me engano, está em Tiago 1. Deus usa essas dificuldades para nos fortalecer espiritualmente.
Ele usa essas dificuldades para que nós mesmos possamos enxergar e ver que nós somos fortes nele, em Cristo. Né? Nós sofremos perseguições e nós vamos sofrer mais perseguições ainda por causa de Cristo. Todos nós. O inimigo, ele odeia aqueles que seguem a Jesus e ele tenta nos desanimar e nos parar o tempo todo. As lutas, elas nos aproximam mais de Deus. Deus usa as dificuldades para nos moldar e nos levar a confiar mais nele. É somente através da luta. Não adianta a nossa humanidade. Nós somos pecadores. Quando nós estamos bem, quando está tudo tranquilo, a gente não busca a Deus com vontade, com todo o nosso ser. A gente passa a fazer isso a partir do momento que nós entendemos e que nós nos aproximamos mais do Senhor e que nós fazemos com que esse relacionamento esteja mais íntimo. Aí nós entendemos a necessidade de estar sempre buscando ao Senhor. Mas fora isso, nós buscamos ao Senhor sempre que nós estamos na luta, na peleja, né? Então, por isso que Deus usa essas dificuldades para nos moldar e nos levar a confiar mais nele, nos aproximar mais dele. Nós temos um inimigo espiritual, nós não podemos deixar isso de lado. O nome dele é diabo, né? O nosso adversário, que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando. A Bíblia fala, a Bíblia já deixou bem claro. Ele está sempre à espreita, procurando a quem ele possa devorar, a quem ele possa tragar. E Satanás, ele ataca os filhos de Deus o tempo todo, tentando desviá-los sempre do caminho. Infelizmente, muitas vezes ele consegue. As pessoas, elas tendem a pensar que elas são fracas e elas se entregam. E aí elas vão pecando, uma hora elas se entregam completamente, que elas falam assim, eu não dou conta. Mas por quê? Não buscam o Senhor, não estão aos pés do Senhor, não se alimentam dessa palavra, elas não olham a palavra como uma água no dia de calor. Nós temos necessidades, nosso corpo tem necessidade de buscar alimento, de buscar um refresco, de buscar um refrigério, e essa necessidade nos leva a nos hidratar. Então, se nós olhássemos para a palavra de Deus, para a busca constante de uma oração constante diante do Senhor, como essa água que o nosso corpo sente sede, como essa necessidade que nós temos de Cristo, isso seria algo ainda mais forte para nos fortalecer, para trazer esses nutrientes para o nosso espírito, para a nossa alma. Porque assim como o nosso corpo, a nossa alma precisa se alimentar. E do que você está alimentando a sua alma? Do que você está enchendo o seu espírito diariamente? Então, concluindo, né? As lutas, elas fazem parte da vida cristã. É necessário as lutas, né? Porque senão seria muito fácil, seria muito tranquilo se a gente vivesse uma vida, os filhos de Deus, aqueles que se entregam a vida para o Senhor, tivessem uma vida tranquila, uma vida básica. Seria muito fácil. A Bíblia fala que o reino de Deus, ele é ganho por esforço. Ninguém vai conseguir conquistar o reino de Deus tranquilamente. É por esforço. E o Senhor, ele prometeu, nunca se esqueça, Deus prometeu estar conosco todos os dias. Ele fala, se nós passássemos pelas águas, ele estaria conosco, pelo fogo, ele estaria conosco, no vale da sombra e da morte. Ele estaria conosco, ele não nos desampararia, não nos deixaria. Então, agarre essa palavra. Mesmo que você esteja passando por uma dificuldade, uma luta muito grande, não se esqueça, ele está com você. E ele está usando essa situação para te moldar, para te forjar, para te fortalecer. E não somente você, mas aqueles que estão ao seu redor. Não se esqueça, Deus trabalha no todo. Ele não trabalha só em um detalhe, é no todo. E tudo isso faz parte de um processo. Então, saiba que a vitória é certa em nome de Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele não deixaria essa palavra lá à toa. Para alguns, é para todos nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo. Então, confie e persevere em Cristo. Porque nós somos já mais do que vencedores em Cristo Jesus. Lembre-se, você é filho
amado de Deus, amado do Senhor, escolhido do Senhor e tem um propósito. Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Antes mesmo de você nascer, ele já te escolheu. Então procure, busque saber, Senhor, por que que o Senhor me escolheu? Qual é o propósito que o Senhor tem para minha vida? E abra os caminhos. Às vezes nós batemos na mesma tecla, erramos sempre porque nós não pedimos discernimento, orientação do Espírito Santo para nos mostrar, para nos revelar qual o próximo caminho, qual o próximo passo, qual o propósito que o Senhor tem. Eu quero realizar este propósito, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas nós, infelizmente, tendemos, como seres humanos, a escolher os nossos próprios caminhos, os nossos próprios passos, e às vezes pegar atalhos que na verdade faz com que o percurso seja ainda maior. Ao invés de nós chegarmos lá no nosso alvo, que é Cristo, naquilo que o Senhor tem, lá naquela linha de chegada, onde nós podemos dizer, como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé. E é assim que nós temos que pensar, sonhar, almejar, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Se você foi abençoado com esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, o sininho para você receber novos vídeos.